Vamos lá. Antes de nós falar um pouquinho do capítulo 28 de Jeremias, eu vou trazer uma introdução para nós entender o que estava acontecendo. Uma minha? Do capítulo 25 até o 29, nós vemos aqui na parte de Jeremias, uma confrontação às mentiras. Tá? Hoje eu vou fazer muita ênfase nessa confrontação à mentira com a verdade. A gente vai ter um sermão hoje que nos vai trazer advertências, tá? A gente é advertido, não é só pregações sobre diferentes outros temas, como por exemplo fé, que a gente aprende, santidade. Hoje vai ser a advertência, tá? Ontem o pastor nos falou um pouco sobre o que é servir no reino de Deus. Eu acho que tá com muito ganho esse negócio, hoje, tá? Se puder tirar um pouquinho de ganho, e vai ser até melhor. Ontem o pastor nos trouxe uma palavra muito boa lá no retiro sobre serviço, como é o serviço no reino de Deus, coisa que no meu contexto passado não era bem assim, no contexto de alguns aqui também não era bem assim. Agora, os que já fazem parte dessa casa há um tempo, eu acho que não passaram por muito isso que nós passamos, acredito, com o Felipe e eu, que viemos de outros contextos de igrejas evangélicas, que hoje nós vamos falar sobre isso, e é necessário advertir, porque Jeremias já nos mostrava nessa palavra que existiam falsos profetas na época, hoje ainda é assim, amém? Então fique bem atento às aplicações que eu vou trazer. Então Jeremias no capítulo 25, já pulei 24 capítulos, até o 29 ele vem confrontando, e nesses capítulos a gente vê o profeta Jeremias envolvido em algumas experiências ao servir o Senhor e ao tentar trazer o povo de Judá de volta para Deus. E no capítulo 25, Jeremias vemos ele contando um segredo para esse povo. E Jeremias aqui ele já vinha servindo o Senhor há 23 anos, quando ele fala essa mensagem registrada no capítulo 25 e 26. Ele foi chamado profeta, irmãos, em 626 a.C. e continuou a ministrar depois da queda de Jerusalém, em 587, mais ou menos um período, um pouquinho mais de 40 anos que ele teve. E nessa passagem, ele se encontrava na metade, no meio da sua carreira. E uma coisa que nós vemos nessas passagens do 25 ao 29 é um povo, com um coração muito insensível à mensagem de Jeremias, ao que o Jeremias vinha para falar em parte de Deus. Esse povo tinha um coração muito insensível a ele. Mas Jeremias, na verdade, nós vemos a pessoa como ele não se deixa abalar, ele não se desanima fácil. Pelo contrário, ele se mantém fiel ao chamado dele. O profeta, aqui no capítulo 25, ele traz duas mensagens. Uma mensagem, ela é dita para o povo judeu e outra mensagem para o povo gentio, para as nações gentias. Para o povo judeu, era disciplina. Ele trazia uma mensagem para disciplinar esse povo. Jeremias, aqui, ele pronuncia 4 vezes aquela frase de que não prestaram, na verdade, um alerta para ele. Vocês não prestaram atenção, não deram ouvido a Deus. Então ele traz essa advertência para esse povo, querendo disciplinar eles. Veja, irmãos, antes de Jeremias, já existiam outros profetas, muitos antes, que a gente nem conhece, na verdade, que já tinham advertido sobre um grande julgamento caso a nação não se arrependesse e não voltasse para Deus. Porém, esses profetas, o ministério desses homens foi ignorado por muito tempo. Então, quando o povo desobedece à lei, quando o povo idolatra outras figuras, quando eles rejeitam a Deus, isso traz uma ira da parte de Deus. Então, mais uma vez aqui Jeremias anuncia que Nabucodonosor, que era o rei, do exército da Babilônia, ele seria um instrumento que Deus utilizaria para castigar o povo. E lembrem, Nabucodonosor, Babilônia, não era povo de Deus, mas Deus utilizou para castigar o seu povo. Aliás, no capítulo 25, versículo 9, e no 27, versículo 6, Deus chama a Nabucodonosor de um meu servo. E não é porque Nabucodonosor adorava o Deus de Israel, não, senão porque as conquistas dele
eram parte da vontade de Deus. Vai ficando claro até aí? Amém. Então, pela primeira vez aqui, Jeremias conta aquele segredo. E o segredo era que o cativeiro na Babilônia ia se estender por 70 anos. Na aula de sábado, que eu vou falar um pouco do contexto veterotestamentário, falei um pouquinho nessa parte aqui. E aí, hoje vou falar um pouquinho, o que que é 70 anos? E esses 70 anos, na verdade, porque existia a lei do descanso da terra, né, que é lá no sabático, onde o povo precisava deixar descansar a terra depois de 7 anos. Eles não tinham que trabalhar essa terra, não podiam comercializar. Se crescia alguma coisa, tinha que deixar para os bichos comer, tinha que deixar para os pobres também, segundo alguns historiadores, poder comer também. Mas ele não podia trabalhar. Só que o povo judeu, quase 500 anos ignorou, então era um jeito de Deus cobrar esses anos. Por isso que eles ficaram 70 anos de cativeiro. No entanto, irmãos, Judá não seria a única nação a sofrer, porque no versículo 9 do capítulo 5 diz que todas essas nações ao redor também seriam punidas. E o final dos 70 anos, o que significaria não apenas a liberdade para esse povo remanescente, mas também seria o juízo para o Império Babilônico. Porque pela crueldade deles, pela crueldade com que eles tratavam os judeus e também os outros gentios. E a segunda mensagem que trouxe nesse capítulo era para as nações gentias. Jeremias, irmãos, assim como nós temos o exemplo de Paulo no Novo Testamento, ele foi chamado para pregar aos gentios. Jeremias foi chamado por Deus não apenas para pregar para o povo judeu, sino que também para as nações gentias. Ele foi constituído sobre as nações. Deus lhe deu autoridade na palavra dele para pregar essas nações gentias. Apesar, irmãos, de que Deus não tinha aliança com eles, Deus não tinha dado para esses povos lei, não tinha feito uma aliança, mas ainda assim eles seriam castigados por causa, e eles iam prestar conta por causa dos seus pecados, tá? Então, nessa mensagem aqui, nós vamos ver no capítulo 25, que ele usa, Jeremias, algumas ilustrações, aliás, são 8, mas eu trouxe só uma, utiliza algumas ilustrações para descrever o juízo de Deus que estava mandando para os gentios. Uma delas era o cálice do furor. Tá? Você vai achar do versículo 15 até 29. Essa mensagem conhecida de juízo, irmãos, é sofrimento, também usada pelo salmista no Salmo 60 e 75, também pelos profetas, e também é usado no Novo Testamento, no Apocalipse. Beber do cálice, ele é um símbolo de submissão. É um símbolo de submissão à vontade de Deus. Então Jeremias aqui chama as nações para que se submetessem à vontade de Deus, de que? De se render a Nabucodonosor. Eles precisavam se render a esse exército, porque senão eles iam ser destruídos. O profeta ilustraria isso mesmo, que nós vamos ver no capítulo de hoje, usando um jugo de boi. Tá? Para quem conhece a história, já estou adiantando ali. Se as nações não bebessem do cálice da submissão, então eles acabariam bebendo o cálice do juízo. E aí o exército viria com tudo, o exército destruindo e deixando só devastação. No capítulo 26, encontramos a Jeremias arriscando sua vida. Por quê? Porque Jeremias, irmãos, ele não pregava o que o povo queria ouvir. Ele não pregava para agradar ao povo. Pelo contrário, ele pregava o que Deus falava para ele, tá? Por quê? Porque Deus diz para ele: tudo quanto eu te mandar, falarás. E ele obedecia à palavra de Deus. No entanto, irmãos, aqui com o incentivo dos sacerdotes e os falsos profetas, o povo judeu rejeita a mensagem de Jeremias e o trata como falso profeta. E o que acontece segundo a lei de Deus no Antigo Testamento com um falso profeta? O que tinha acontecido com ele? Deveria morrer. É desse jeito. Falso profeta tinha que morrer naquela época, irmãos. Era gravíssimo ser falso profeta. Por quê, irmãos? Porque para eles, para esse povo, o que Jeremias estava falando era uma blasfêmia. Era uma blasfêmia, irmãos, dizer que Deus ia permitir que a cidade santa, o templo caísse nas mãos dos pagãos, assim como caiu a arca da aliança com os filisteus. Era uma blasfêmia para esse povo. Jeremias estar falando isso. Então, por isso que eles o tratam como falso profeta.
Mas depois do povo ouvir os sacerdotes e os profetas acusarem a Jeremias de blasfêmia, eles lhe dão a oportunidade de falar. E aqui Jeremias, ele traz alguns argumentos para se defender. E o primeiro, ele diz que tudo que tinha falado, Deus tinha falado com ele. Oi, tudo que eu falei, Deus me falou. E segundo, ele diz que são vocês os que se encontram em perigo, não sou eu. Eu estou tentando salvar vocês. E como terceiro argumento, ele diz: e se vocês me matam, vocês só vão derramar sangue inocente. Isso vai fazer que o juízo seja muito pior. E o que aconteceria? Depois dessas palavras, as autoridades e o povo disseram para os profetas e sacerdotes que ele tinha falado em nome de Deus e que não precisava morrer. Eles aí ficam com temor, né? Só que o falso profeta não, né? O povo que ficou com temor. E agora entramos no capítulo 27. Estou fazendo essa introdução. Capítulo 25, temos aquele grande segredo de que iam ficar em cativeiro, iam ser escravizados por um tempo. No capítulo 26, vemos Jeremias arriscando a vida por trazer essa mensagem. E agora no capítulo 27, Jeremias faz uso de um símbolo que Deus manda, que é o jugo de boi. E jugo, para quem não sabe, ele é utilizado para puxar o arado. Todo mundo conhece, acredito aqui, mas era puxar para usar para trabalhar. Mas também, em algumas inscrições assírias do século a.C., 9 e 8, que se encontraram, ilustravam cativos sendo transportados, ou trabalhadores. Então, irmãos, mais uma vez aqui, Jeremias faz um sermão prático. A gente traz analogias para ler, mas ele fez prático. Ele trouxe no pescoço aquele negócio para mostrar para o povo, para atrair a atenção dele. Aliás, era a 13ª mensagem de Jeremias. Olha quão duro estava o coração desse povo. E aqui ele fez na época em que Zedequias, nós vamos ler no versículo, no capítulo agora, o rei de Judá estava em conferência com outros representantes de 5 nações, que era Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. E essas nações, o que estavam fazendo reunidas aí? Estavam tentando tramar contra o rei, contra Nabucodonosor. Estavam tentando tramar alguma coisa, uma estratégia para lidar com ele. E aqui entra a mensagem do jugo, o jugo, onde ele fazia referência à submissão. E era a mensagem que Jeremias procurava transmitir para eles. E o que Jeremias diz no capítulo 27, no comecinho? Que primeiro ele se dirige aos enviados, aos mensageiros e embaixadores. Primeiro Jeremias se dirige a 3 povos aqui, do mesmo povo, para 3 figuras, vamos dizer. Aos embaixadores, primeiro, ele diz que não era, irmãos, não é para vocês elaborar um plano, uma estratégia, é só se submeter à Babilônia. Isso que vocês têm que fazer. Essa é a mensagem de Deus que está me fazendo transmitir, mais ou menos com as palavras de Jeremias. Mas eles estão tentando tramar contra eles. A segunda mensagem, ele, em seguida, na sequência, Jeremias transmite a mensagem ao rei Zedequias. O rei, ele estava em sérios apuros. Por quê? Porque ele estava dando ouvido para mentirosos, falsos profetas. Ele estava prestando o seu ouvido, e uma figura importante, para falsos profetas do Senhor. Eles não eram do Senhor, na verdade. E ouvindo somente a eles, e não, porque o rei ele tinha parado de pagar tributos, né? E depois disso, o que acontece? Ele vira para os sacerdotes e para o povo e fala para eles, no versículo 16 ao 22. Os falsos profetas, irmãos, até aqui antes, eles estavam dizendo que Deus já ia devolver todos os tesouros que tinham sido levados. Já estavam falando isso. Eles estavam dizendo que ia voltar tudo para Jerusalém. Porém, irmãos, Jeremias sabia que isso era mentira, porque na verdade os tesouros só voltaram depois para Jerusalém, depois que Jesus castigou os judeus, e esse remanescente regressa a Judá depois do decreto de Ciro. Então não era aí no tempo. Então o que faz Jeremias quando se dirige aos sacerdotes e ao povo? Zomba deles. Manda eles a orar. Por quê? Porque, afinal de contas, se eles eram verdadeiros profetas, Deus ia escutar eles, né? Orem, mas não orem pelos tesouros que estão lá. Orem pelo que está ainda aqui. E eles zombam desses falsos profetas porque era óbvio que era mentira, irmãos. Como diz antes, muitos já tinham pregado sobre juízo e não sobre paz.
E depois vemos com a história que é óbvio que Deus não escuta esses falsos profetas. Então Jeremias terminou aqui sua mensagem não somente com advertências de castigo se não tiver arrependimento, mas ele termina sua mensagem aos sacerdotes e ao povo com uma promessa de esperança. Ao final de 70 anos de cativeiro, Deus visitaria seu povo na Babilônia e os levaria de volta à terra. Então, mesmo nessa ira, Deus se lembrou da sua misericórdia. E agora nós vamos ler o capítulo 28. Me acompanhe na sua Bíblia. E diz assim: No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur, e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que ele aqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exiliados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exiliados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou o câncer, o jugo do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo, veio a Jeremias, né? Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, cânceres de madeira quebraste, mas em vez deles farei cânceres de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações para servirem o Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os servirão. Também lhe dei os animais do campo, diz Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, Deus, te damos graça por essa manhã, Senhor. Queremos colocar nosso espírito, nosso coração disposto a poder ser ministrado pela tua palavra, Senhor. Que todo nosso sentido esteja alerta, Senhor, pois hoje uma palavra de advertência contra os falsos profetas. Hoje uma palavra, Senhor, para nos confirmar mais no teu evangelho, Senhor, na tua palavra, no teu verdadeiro evangelho. Te amamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos, veja quão grave, né? Todo mundo prestou atenção nesse texto. Quão grave era para o falso profeta, o destino deles. Então, irmãos, aqui nós vemos no capítulo 28 uma oposição a Jeremias. Jeremias já vinha falando, e ele tem uma oposição. E quem que é esse Ananias, segundo esse texto? Quem é? Porque aqui diz que é um falso profeta.
porque de fato a gente não pode negar que ele era considerado um profeta do Senhor. Ele era considerado por todos aí, pelo povo, pelo rei. Mas que é esse homem, hein? E, irmãos, alguns historiadores dizem que o porquê, né, de Ananias tomou e interpretou essa profecia, né? E dizem que nessa época Nabucodonosor estava reprimindo uma revolta, né? Então Ananias erroneamente interpreta essa revolta como sendo o fim do governo de Nabucodonosor. Então aí ele erradamente interpreta isso e aí já vai que falar em nome do Senhor e terminar com esse cativeiro antes, né? E alguns historiadores, não, vários, são vários na verdade, mas vemos na história que isso é mentira, né? Jeremias não estava falando isso. Então anunciou Ananias que Deus havia quebrado esse jugo do rei da Babilônia e que os tesouros do templo seriam devolvidos a Jerusalém no prazo de 2 anos. E ainda que o rei Jeconias ia voltar, ainda isso fala. Mas isso era mentira, essa mensagem era uma contradição direta daquilo que Jeremias havia dito no nome do Senhor. Já havia revelado já o Senhor para ele que não era assim, que o- os tesouros que iam ser deportados do templo, né? Eles seriam devolvidos só depois. Mas Ananias vai contra todas essas verdadeiras profecias do Senhor. Ainda no capítulo 27, versículo 16 a 22, irmãos, disse que Jeconias ia morrer lá. Jeconias não ia voltar, ele morreria lá na Babilônia. E aqui, irmãos, Albert Barnes, para quem não conhece, um teólogo do século, não me lembro, 14, que 1400 e pouco, 1500. Eu sempre utilizo ele, na verdade, Albert Barnes. Ele disse que quando Ananias utiliza essa fórmula solene, assim diz o Senhor, ela já diz, assim diz o Senhor, era com uma fórmula solene. Quem dizia isso não tinha dúvida, era do Senhor. E isso é perigosíssimo, irmãos. Só que na época, o falso profeta era fulminado. Hoje não, gente. Hoje sim, não. Aí um monte de corpos mortos por aí, né? Mas era gravíssimo, Senhor, dizer assim, diz o Senhor, falsamente. Só que hoje, meu Deus do céu, hoje nós vamos entrar mais nisso quão rápido, parece é tão fácil falar assim, diz o Senhor, é tão fácil sem temor, mas já vamos entrar nisso. Então, irmãos, tenha cuidado. Essa é a primeira aplicação dessa manhã. Tenha cuidado, irmão. Não porque alguém vem e fala, o Senhor está dizendo para te dizer tal coisa, assim diz o Senhor, não necessariamente quer dizer que seja a voz de Deus, tá? Tenha muito cuidado com isso. Então, a resposta de Jeremias, a mensagem de Ananias, qual foi? No versículo 5 ou 9. O que diz Jeremias para Ananias? Amém? Assim faça o Senhor. Confirma o Senhor as tuas palavras que profetizaste. E como devemos interpretar aqui, meus irmãos, que Jeremias estava concordando com ele? Porque parece que sim, né? Mas uma coisa é verdade, Jeremias desejava que fosse assim. Ele amava seu povo, ele desejava que fosse assim. Mas não ia ser assim, não ia. Não ia. Por quê? Porque todos, como dizem, todos os profetas verdadeiros do Senhor já estavam profetizando o julgamento e não paz. No versículo 8, Jeremias lembra a Ananias que a tradição profética verdadeira era enfatizar o julgamento para que o povo se arrependesse, não era garantir segurança sem arrependimento. Nada é isso. Garantir segurança sem que se arrependa, não era isso. E no versículo 9, ele diz algo muito interessante, que alguns têm como definição do que é um profeta. Diz assim, ó, quanto ao profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, então será conhecido que o Senhor, na verdade, enviou o profeta. Quantos aqui de nós já tinha essa definição, né? Oh, você sabe como identificar um profeta? É só esperar para ver se cumpre. Quanto nós já sabíamos e nós chamamos com uma definição do que é um verdadeiro profeta. Mas lembre, irmãos, a gente não pega versículos isolados, tem que ler com outros, à luz das escrituras, né? E olha o que diz Deuteronômio. Deuteronômio 3, versículo 1 e 2. Se levantar, essa versão que eu coloquei é terrível, gente. Eu deveria ter colocado aquela mais fácil, mas... Se levantar no meio de vós profeta,
e suceder o sinal prodígio de que vos houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses, deuses que vocês nunca conheceram, e os sirvamos, não ousas a palavra daqueles profetas. Então, quando as palavras se alguém vier e fizer uma profecia e se cumprir, mas aí te desvia do caminho do verdadeiro evangelho, não escutem eles. Então aqui parece que está se contradizendo, Tá, mas se cumprir não é verdadeiro profeta? Não, nós vamos ver agora. E uma coisa importantíssima, irmãos, mesmo que um profeta pareça ter as credenciais irrepreensíveis, vai ser a prova teológica essencial. O que ele está falando é essencial. Amém? Amém. Nenhum verdadeiro profeta, irmãos, vai promover uma religião falsa, uma religião que te desvia do verdadeiro, da base do evangelho que Jesus e os apóstolos nos passaram. Nenhum, irmãos. Então, aparentemente, aqui a resposta de Jeremias, às vezes me falta esse, tá? As profecias se dividem em dois tipos. Aquelas que para castigo, que anunciam castigo, e aquelas que anunciam paz. Já vamos entender melhor. As que anunciam castigo, veja, quem que anunciava castigo? Todos os profetas e ele. Aquelas que anunciam castigo, qual o objetivo deles? Produzir arrependimento e mudança de vida. E se for obedecer, irmãos, essa punição não ia acontecer, mas as profecias que anunciavam paz, de certa forma, irmãos, isso poderia sabotar o efeito disciplinador do castigo. Por quê? Porque afirmam que está tudo certo com vocês, estão fazendo tudo bem. E isso é mentira. Então, irmãos, por essa razão, essa profecia de paz só poderia ser reconhecida sendo de Deus se se cumprir. Entenderam? Porque se todo mundo está pregando castigo e arrependimento, que se arrepende, e aí vem alguém e fala paz, só pode se cumprir se é do Senhor, porque senão... Mas, aqui, Mateus Henry, eu transmito em português, Matthew Henry, esse meu inglês é TNP, diz assim, olha que coisa boa que ele diz. Aqueles, Matthew Henry, diz assim, aqueles que não declaram as partes alarmantes e encorajadoras da palavra de Deus, aqueles que não chamam os homens ao arrependimento, fé e santidades, pisam nos passos dos falsos profetas. Assim como eu brinco com minhas crianças na praia, vou pisando, marcando os passinhos e eles vão me seguindo, desse jeito estão sendo levados para a morte. Então, irmãos, veja quantos hoje temos profetas, auto-iniciados profetas, pares. Ainda bem que, sei lá, o Conselho Tutelar fez alguma coisa que pelo menos o profeta agora não pode ser menor. Fez alguma coisa, porque já não está saindo muito. Mas tem milhares de mais. Tem um monte, irmãos, pregadores prometendo riquezas, prometendo carros, curas, sucesso em troca de ofertas e atos de fé. Irmãos, ofertas, presta atenção, porque pode ser que todo mundo, eu já sei, mas não é assim na cabeça de todo mundo. Pregadores, irmãos, que prometem só isso por atos de fé. A gente, por muitos anos, se queixava dos católicos que faziam aqueles, primeiro na Argentina, que muitos católicos, eles iam ajoelhados na Virgem, mas o evangélico faz a mesma coisa, irmãos. Você nasceu, a mensagem dele já é assim, você nasceu para vencer, e uma que eu já recebi antes, que você não é cabeça, perdão, você é cabeça e não é quê? Cara, esse aí eu nunca recebi na Argentina, tá? Mas aqui, cheguei no Brasil, já recebi uma vez. E depois eu vi que era uma coisa normal eu falar isso. Antes falar normalmente, você é cabeça, não é cauda. Né? Terrível isso, né? Essa mensagem sempre é assim, que você vai ter as chaves da própria casa. E sabe qual é o problema dessa mensagem, irmãos? Que elas omitem a cruz, o arrependimento e a santificação. Tu não vai ter nada disso nesse tipo de pregação. Irmãos, quantos influenciadores evangélicos dizendo hoje Deus manda te dizer que aquele relacionamento vai dar certo, ou que Deus vai te honrar naquilo que você não quis abrir mão. Olha que perigo, irmãos, isso, porque essa frase é muito geral. Se eu falo aqui para vocês assim, irmãos, hoje Deus vai fazer que esse relacionamento dê certo, mas imagina, irmãos, se alguém está desejando a minha esposa, eu arrebento. Tipo, imagina! Imagina isso, gente.
E não toca, temos um muito doido nessa vida, irmãos, que eles estão desejando a mulher de outro, como tem muitos que profetizam na vida de alguém, tu vai casar com tal e fulaninho é casado. Quantos vemos na internet desses? Ou não? Eu falei da minha esposa para não falar outra, mas então já tô tremendo aqui, ó, só de pensar. Então, irmãos, dá para a gente dá risada, mas é terrível. Hoje eu não levo com muita paciência. É verdade, tem que ter cuidado, mas às vezes tu escuta isso e fala sério. Não sente raiva? Irmãos, não é assim. Pastores abençoando irmãos com uniões claramente antibíblicas, uniões homossexuais, uniões que nascem de um adultério, da traição, sem, irmãos, exigir arrependimento e reconciliação com Deus. Por quê? Porque casa não interessa se arrepende ou não, continua essas uniões, né? E o problema disso, irmãos, que existe uma troca da santidade de Deus e como nós aprendemos, a santidade de Deus é absoluta. A gente troca a santidade de Deus porque pela aprovação de emoções humanas. Mensagens motivacionais tem um monte. Só colocar aí e aparece meus lindos, minhas lindas, aparece um monte assim com mensagens motivacionais. Só que vão te agradar, irmãos. É triste, triste, irmãos. Só que Deus nos chama, irmãos, o problema disso é que Deus nos chama assim quando estamos mal, estamos num momento ruim, podre, mas muitos falam, oh, Deus te quer como tu tá assim. E isso é mentira, irmão. E é verdade, tá assim, mas o Evangelho transforma, irmãos. Não te deixa como tu estava. Não te deixa igual. Ele te transforma, irmãos. E sabe o que, irmãos, qual é o problema de todos eles? Que nunca falam de pecado, nunca falam de arrependimento. Juízo e cruz jamais, irmãos, apenas falam de promessas agradáveis. Apenas isso. Apenas te apresentam um Deus que é teu servo e não o nosso Deus soberano das Escrituras. Esse que é o problema, irmãos. Tu tem um Deus disponível a hora que tu quiser, a hora que eu isso, que aquilo. Vamos lá, versículo 10 e 11. Temos a provocação de Ananias, um falso profeta provocando um profeta do Senhor. Irmãos, aqui era tão grande essa insensibilidade do povo judeu que não podiam ser comovidos apenas com palavras. E o que Deus fez? Ele acrescenta um símbolo que Jeremias carregava em volta do pescoço. Isso era um sinal de reprovação diante dos homens. Contudo, Jeremias ele não recusa a sofrer essa reprovação. E o que Ananias fez, diz o texto, eu não vou reler os textos, tá? O que Ananias fez aqui? Pegou, pá, quebrou, levou embora, arrebatou. E ainda promete libertação. É como assim, ó, se, imagina, Jeremias para pregar para o povo, ele traz esse negócio no pescoço, aquele sermão prático mesmo. Imagina esse doido andando pela rua aí com aquele negócio, é estranho ou não é estranho? E o que Ananias fez? Se ele faz um sermão prático, eu faço muito melhor. Aí ele pega, pá, quebra, pum, joga no chão e ainda diz assim, ó, assim diz o Senhor, deste modo dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E que não apenas Judá seria liberta, como todas as nações seriam libertas do jugo da Babilônia. Aqui imagina as pessoas se arrepiando porque era uma coisa linda, agradável, vai ser logo, 2 anos é rapidinho. Aqui então eles veriam um ato de Ananias como um símbolo de libertação. Mais uma vez, essa declaração contradizia a mensagem que Jeremias havia pregado às nações. Mais uma vez, irmãos. Então veja aqui, aqui vemos em Ananias, e muitos vão aplicar hoje também, vemos quão grande e impetuosa, irmãos, é a fúria daqueles a quem o diabo impulsiona. Porque quando chega a esse grau de imprudência, irmãos, eles não resistem à palavra de Deus, são doidos. Quem que não tem no Senhor? Quem que quer se resistir? São esses que estão com o coração terrivelmente obscurecido. Irmãos, aqui Ananias profana um símbolo que Jeremias tinha adotado e tinha obedecido por um mandato de Deus. Ele profana esse símbolo e o leva embora. Irmãos, tudo que Cristo nos ordenou, ele foi corrompido. Irmão, foi obscurecido, foi apagado por eles. Tá? Criaram sacramentos fictícios e um monte de ritos
só porque são lindos e agradam as pessoas. Porque as pessoas gostam desses ritos, né, luxuosos. Como, por exemplo, dou alguns exemplos só. Penitência ou reconciliação. Então, irmãos, tem a ordem sagrada também, que o sacramento da ordem concede autoridade para que o sacerdote possa exercer as funções e ministérios eclesiásticos que se referem ao culto a Deus e à salvação das almas. Tem o episcopado, por exemplo, que confere a plenitude da ordem, torna o candidato legítimo sucessor dos apóstolos e lhe confia os ofícios de ensinar, santificar e reger. Irmãos, hoje nós não temos nenhum único sacerdote, nós não temos nenhum ungido do Senhor. Irmãos, hoje todos nós somos sacerdotes, nós todos hoje temos acesso direto a Deus, graças a quem? Jesus Cristo. Hoje não tem uma pessoa especial, isso é mentira. Não existe hierarquia no reino de Deus. O pastor pregou isso ontem, irmãos. Servir o Senhor não é quanto eu estou mais alto. Numa igreja que eu ia antes, sempre fazia isso aqui, ó. Eu tô aqui, tu tá aqui. Era normal isso. Quem estava aqui parava de servir. Pelo contrário, no reino de Deus, vamos dizer, quem é maior tem que servir. O próprio Senhor, que é o maior dos maiores, serviu. Isso foi pregado pelo pastor ontem. Irmãos, não caia nessa aqui, porque aqueles apóstolos denominados, né? Passou e a gente tem que honrar a vida de todos os irmãos. Mas o evangélico, por muitos anos, e continua, eles idolatram a figura dos líderes. É ou não é? Irmãos, mas agora vamos falar da nossa casa, a nossa própria casa. Tem se levantado cada vez mais igrejas, né, falsas igrejas, ungindo pessoas como apóstolos, o pastor falou ontem também, ungindo pessoas como arcanjos, loucura doida, profetas, dizendo assim diz o Senhor. Isso é um perigo, irmãos, porque o que acontecia no Velho Testamento? Se alguém dizia assim diz o Senhor, era a palavra de quem? De Deus. Então hoje pessoas ainda acreditam nisso. Assim diz o Senhor, então é palavra de Deus. E se vem aqui e fala, o Senhor falou comigo ontem, igreja, e está dizendo que nós precisamos hoje, além de dízimo, a lei de oferta, fazer outra oferta separada, coloque o nome que você quiser, não vou falar nome para não trazer exemplos de outra igreja. E Deus falou isso vai ser para mantenimento, só que começa a ser ensinado como uma doutrina, onde se tu não dá, é um pecador, tu tá fora da linha deles. Isso é perigoso, porque se tu acha que qualquer um pode ser ungido apóstolo, então o que acontece? Tu vai seguir o que esse apóstolo fala, porque como era antes, os apóstolos lançaram a alicerce, a gente tinha que construir, eles não, eles continuam alicerçando. E não é assim, irmãos, tá? Não é assim. Vamos lá. Pregadores que zombam da Bíblia para quê? Para reforçar ideologias. Líderes religiosos que interpretam a passagem da Bíblia de forma forçada para justificar práticas que são contrárias à fé cristã. Como dizendo, Jesus aprova. Já deu ouvido isso. Jesus apoia o aborto. Ou a pior de todas. Nós não lemos o apóstolo Paulo porque ele é machista. Cara, tu acredita que fala isso na internet? Não tem que dar muita bola, isso não se aplica hoje porque ele é machista. Irmãos, qual o paralelo com Ananias aqui? Eles resistem à palavra clara, resistem. Eles zombam da autoridade bíblica e se colocam como fonte superior da verdade. Assim como Ananias arrancou o jugo, irmãos, e se colocou acima da palavra, ele se arrancou e desprezou a profecia de Deus. Líderes que anulam sinais por Deus, anulam pessoas que desprezam símbolos ou práticas que Deus instituiu, como por exemplo o batismo, ceia do Senhor, ou até o arrependimento como uma condição para a salvação, irmãos. Por quê? Porque eles tratam isso como elementos opcionais ou ultrapassados, palavra ruim. Ultrapassar, ou ultrapassado, tu não é evoluído. Irmãos, já contei uma vez que eu fui parte de uma igreja que não parou de fazer batismo e ceia do Senhor. Por quê? Porque não era importante. Batismo é tudo simbólico. E o argumento na época, não, é verdade, se isso é só simbologia, então, o importante é o que acontece espiritualmente. Mas isso foi instituído, a igreja primitiva. Isso é uma coisa certa. Nesses lugares, tu nunca vai conhecer sobre a história da igreja. Quando tu conhece a história da igreja, eu falei, como vou deixar uma coisa que é na história da igreja se continuou? Então, irmãos, existem igrejas assim, hoje,
Eu vi que eles voltaram a fazer batismo, ceia, tá? Graças a Deus, né? Tomara e orei, tem que orar nesse lugar para que se alinhe de novo com o verdadeiro evangelho. Amém. Depois desse cenário, irmãos, violento, Jeremias não resistiu a Ananias quando ele quebra. Diz o versículo 11, Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. E aqui os sacerdotes e o povo poderiam ter interpretado esse silêncio como que, tá, Jeremias então concordou com ele, ou como um ato de covardia, mas não. Jeremias estava apenas esperando por uma palavra do Senhor. E muitas vezes nós também temos que saber quando ficar quietos, é óbvio. Eu sou quem acredita e sempre vou acreditar que tem que confrontar-se as mentiras. Só que tem o oposto, isso não interessa, tu tem que pregar só Cristo, e você vai ver muito isso, tá? Tem que confrontar com a verdade, você tem que falar. Às vezes, se dá uma discussão e não compensa, não precisa continuar. Não deu, não deu, deu. Mas não é um ato de covardia de Jeremias, ele esperou pela palavra certa do Senhor. Não é uma coisa, nós temos que esperar, muitas vezes ficar quieto, orar ao Senhor e esperar a palavra certa. E nos últimos versículos, para finalizar esses últimos versículos do 12 até o 17, temos a sentença dada para Ananias. A mensagem para Ananias foi tanto de caráter nacional quanto pessoal, tá? Nós vemos a sentença está aqui de que Ananias ia morrer, tá? Então, e essa mensagem era de caráter nacional quanto pessoal, irmãos. No que se refere à nação, por eles seguirem o conselho de um falso profeta, um conselho enganoso, eles iam ser colocados sobre esse jugo também. Seriam colocados sobre esse jugo que já não era de madeira, é de ferro, né? Então, irmãos, a nação não escaparia de Nabucodonosor, ela seria escravizada. Irmãos, não é brincadeira, irmãos, não é brincadeira insistir em ofender a Deus. Irmãos, tanto esses que, sem temor nenhum, só dão profetada para todos os lados, tanto esses que a toda hora tu conversa, não pode ter nenhuma conversa normal com ele, tu vai conversar do que for, parecem doidos. Oh, o Senhor está me dizendo, eu já conheci vários, tá? Muitos conheci. Irmão, tantos esses que não indiscriminadamente, qualquer um fala assim diz o Senhor, quanto aquele viciado em profecia, porque temos cristãos viciados em profecias, irmãos. Eles não leem a Bíblia, irmãos, não leem. No máximo deixam aberto lá o salmo, sei lá o quê, para trazer sorte em casa. No máximo. Mas não, se você vai ver o perfil dessas pessoas, elas não leem as escrituras. Elas são viciadas em profecias. Então, tanto quanto esses outros irmãos ofendem a Deus. Ofendem. E Deus não fulmina ele porque hoje nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, graças a ele, mas vamos ser julgados. Irmãos, olha o que diz no versículo 16, Deus para Ananias: te lançarei sobre a face da terra. E aqui Deus usa um trocadilho irônico, irmãos, porque o Ananias, ele se achava o enviado do Senhor. Vocês perceberam? Ele se autodenominou a enviado do Senhor. Então aqui a palavra lançarei, se você vai, é a mesma palavra que enviado. É a mesma. Então, você se acha enviado do Senhor, então eu vou te enviar sobre a face da terra. O que é sobre a face da terra? Para a morte. Foi enviado para a morte, irmão. A mensagem pessoal era que o falso profeta morreria naquele ano. Morreria, o que de fato ocorreu 2 meses depois. Então, nem mesmo ainda com esse acontecimento, o povo amolece o coração. Não é assim, nem mesmo fazendo isso, porque eles estavam inclinados a fazer o mal, irmãos. O falso profeta foi punido com a morte, irmãos, por estar falando falsamente em nome do Senhor. É importante levar a sério, muito a sério, na verdade, o que Deus fala dele. É muito importante levar a sério a Deus, irmãos. Ele é muito zeloso com essa palavra. Nós que pregamos aqui, irmãos, vejam o que Tiago diz. Veja o que Tiago diz. Somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres nas igrejas, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, com mais rigor do que os outros. Não, mas é sério, tu viu? Não é tipo aquele jeito que a gente tem que falar no nome do Senhor, irmãos. Deus não costuma, é verdade, Ele não costuma tirar a vida das pessoas de maneira tão dramática, mas aconteceu com Coré, aconteceu que tirou a vida do Uzá.
Aconteceu com o exército da Síria, que esse é o Deus que é o quem gosta do quem só acha amor, como se diz, quem acha que Jesus é só amor, não gosta de falar isso, de um Deus que eliminou exércitos, tá? E incluía tudo, tá? E também em Atos vemos Ananias e Safira. Porque terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo, irmãos. Isso está em Hebreus 10. Então, irmãos, para finalizar a conclusão, pode ficar em pé. O objetivo hoje não é somente advertir vocês, tá? O livro de Jeremias, ele revela detalhes. Preste muita atenção que é a conclusão, tá? Jeremias revela muitos detalhes da existência dos falsos profetas, que eles vão se aproveitar de determinadas ocasiões, eles se aproveitam da tua desgraça, da tua angústia. Irmãos, é muito lucrativo a angústia de vocês para eles. Eles dão muito lucro, muito, é muito mais que a renda fixa, muito mais que um monte de aplicação, porque dá dinheiro ao sofrimento de vocês. Então eles se aproveitam dessas situações. Nas cortes reais, eles anunciavam sempre vitória para os reis e soberanos. No contexto de Jeremias e Ananias, anunciavam profecias mentirosas para fim de agradar eles. E isso era ruim para Jeremias, colocava ele numa posição ruim. Então a existência de falsos profetas entre o povo de Deus é mais comum do que se imagina, irmãos. Sempre existirão para confundir e enganar muitos. E atualmente eles não se vestem com roupinha rústica como Jeremias, não se vestem como João Batista. Não, hoje a roupa deles compra um terreno em Bombinhas, que terreno em Bombinhas está cada vez mais impossível. Hoje a roupa deles compra um terreno e não é mentira, veja, pesquise. Sapatos de 30 mil reais, camisa. É desse jeito que eles se vestem. De onde que tirou dinheiro, irmãos? Hoje é muito comum vermos eles andar com jato próprio, com helicópteros próprios, com carros luxuosos. Eles não andam a pé, eles não pregam nas praças. Pelo contrário, precisam ter seu lugarzinho bonito, seu trono aqui atrás. É desse jeito que os falsos profetas hoje se apresentam para nós, irmãos. É desse jeito. Irmãos, se autonomeiam profetas do Altíssimo, eles mesmos autonomeiam, porque sabem que isso manipula e fácil aquele todo ignorante da palavra das Escrituras. Irmãos, eles sempre vão enfatizar na abundância de bens materiais, em confortos, riquezas como sinal da presença de Deus. E isso é mentira, irmãos. Você não é. Se você está passando momentos ruins economicamente, não quer dizer que Deus não está contigo. E o que ele espera é que se você tem dinheirinho, Deus está contigo, e isso é mentira. Hoje eu estou te falando, isso daí é mentira, irmãos. Tá? Deus está contigo, sim. Irmãos, com essa mensagem eles confundem o legítimo evangelho, que é de vida abundante. O legítimo evangelho que vai falar de acolhimento, graça, caridade, amor. Aleluia. Prega um evangelho sem perseguição, sem sofrimento, só bonanças, irmãos, só coisa boa, só coisa gostosa que te deixa feliz, irmãos. Então, irmão, fique atento, fique alerta quando uma pregação, ela te agrada demais. Tem que discernir essas pregações. Está te agradando demais? Está só falando de coisas? Fique atento, irmãos. Irmãos, até com excesso de milagres, aquelas igrejas que só tem milagres, se esqueceram da cruz, do arrependimento, da fé. Irmãos, não somente Ananias foi castigado, senão que também todos aqueles que deram ouvido e não se arrependeram também foram castigados. E para finalizar, eu entendo, irmãos, que muitas vezes a busca por profecias surge em meio ao desespero. Quando você está enfrentando um momento difícil, irmão, quando você está muito ruim, você quer uma palavra agora que alguém te fale para te aliviar. Eu sei, eu precisei, eu às vezes quase caí quando conhece minha história, passei muito mal, eu não sabia o que fazer com uma esposa e 2 filhos e sem nada de dinheiro. Só ganhando 1.300 por mês. Irmãos, aí a pessoa pode cair e querer prestar ouvidos a falsos profetas. Você quer ouvir a voz de Deus? Por muito tempo eu não sabia que era ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, como diz uma frase anônima. Você quer ouvir em voz alta? Leia em voz alta. Você precisa se render às Escrituras, irmãos. E, assim como Asaf declarou, o melhor lugar
para estar junto de Deus. Então, que o nosso refúgio seja o Senhor e que, em vez de apenas buscar respostas em lugares errados, sejamos aqueles que proclamamos o que Deus já falou. Não procure resposta em pessoas, procure na Bíblia e você verá que Ele já te deu tudo em Cristo, irmãos. Proclame a maior obra que Ele já te deu, que Deus nos salvou da morte eterna por meio de Jesus Cristo. Então, se renda. Para que nós devemos temer, irmãos? Para que temer, como diz a música, vamos cantar? Para que temer se estamos guardados por aquele que nunca perdeu uma batalha? Amém? E possamos cantar essa canção agora nesse sentido. Pare de ouvir falsos profetas. Monte na voz do Deus que já desceu tudo por nós. Amém? Que o Senhor os abençoe.